Bom dia, meninos. Estamos aqui em mais uma aula de filosofia. O assunto de hoje é bem facinho. Eu acredito que vocês não vão sentir dificuldade. Meu nome é Caroline e vamos para mais uma aula de filosofia do 9º ano. Nós estamos continuando o assunto sobre marxismo, materialismo histórico, materialismo dialético e todas essas questões que envolvem essa teoria marxista. Então, os temas de hoje que eu trouxe para vocês envolvem as relações de produção. Hoje, o nosso objetivo é entender o significado de relações de produção, forças produtivas e modos de produção, para que a gente não confunda mais essas questões que existem toda, né? E repete-se cada vez mais, sempre quando a gente vai se aprofundando no conteúdo de materialismo histórico dialético, essas questões vão aparecendo e às vezes dão uma certa confusão. Então hoje eu espero que vocês não se confundam mais. Vamos lá. As relações de produção. Vamos lá. Dissemos que a compreensão dialética da história supõe um conflito e a contradição. Isso aí a gente já viu desde as primeiras aulas. Vejamos como Marx explica esse processo de conflito e contradição por meio dos conceitos de relações de produção, forças produtivas e modos de produção. Então, como é que dentro desses conceitos de relações de produção, forças produtivas e modos de produção, Marx insere a dialética da história, que é esse conflito e essa contradição dentro da história. Vamos lá. As relações de produção são relações fundamentais de toda a sociedade humana, que revelam a maneira pela qual, a partir das condições naturais, os seres humanos usam as técnicas e se organizam por meio da divisão social do trabalho. As relações de produção correspondem a um certo estágio das forças produtivas. Vocês vão compreender mais as relações de produção quando a gente estiver trabalhando prioritariamente o modo de produção. Mas de antemão, eu quero que vocês entendam que relações de produção são os indivíduos que se relacionam em determinado, em determinado modo de produção. Por exemplo, numa esfera capitalista, num sistema fabril, por exemplo, e esse exemplo eu vou ficar repetindo porque eu acredito que fica mais claro para vocês, quais são os seres e os indivíduos que a gente veio tanto trabalhando nas últimas aulas, que se relacionam. São os operários e os donos dos meios de produção, os burgueses, os donos das fábricas. Então, essas relações elas vão se modificando quando os modos de produção eles também vão se modificando ao longo do tempo, mas são relações fundamentais por toda a história da sociedade humana. Sempre vai existir, enquanto houver modo de produção, vai haver relações de produção, porque são os seres, os indivíduos que se relacionam utilizando as técnicas, são os indivíduos que se organizam em determinada divisão social do trabalho. Então é toda essa questão organizada, toda essa questão de pensar os seres humanos que usam as técnicas e se organizam em determinado trabalho. Eu vou até dizer assim, se eu penso no feudalismo, então quais são os seres que se organizavam, então quais eram os seres que estavam nesse determinado modo de produção. Se eu penso na escravidão, então quais são os seres. Então tudo isso corresponde às relações de produção. Já as forças produtivas eu acho até mais simples. As forças produtivas consistem num conjunto formado por clima, água, solo, matérias-primas, máquinas, a mão de obra, não quero que vocês esqueçam disso, a mão de obra e instrumentos de trabalho. Tudo isso corresponde a forças produtivas. Por exemplo, quando eu pego essas duas palavras, forças produtivas, produtivas vem de produção, né? Para produzir
algo. E forças é tudo aquilo que vai movimentar, é tudo aquilo que vai dar origem, é tudo aquilo que vai iniciar essa produção. Então, o clima contribui, a água, o solo, as matérias-primas, as máquinas do sistema fabril, a mão de obra, sim, e todos os instrumentos utilizados no trabalho são forças produtivas. Por exemplo, quando os instrumentos de pedras foram substituídos pelos de metal, ou quando a agricultura se desenvolve com novas técnicas de irrigação e de adubagem do solo, ou por uso do arado e de veículos de roda, estamos diante de uma alteração das forças produtivas e que, por sua vez, provocaram mudança nas formas pelas quais os indivíduos se relacionam. Então, todas essas três temáticas, elas se relacionam, se associam, e cada uma quando a gente troca assim, quando estamos trabalhando determinado tipo de modo de produção, a gente vai observar outras forças produtivas, outras relações de produção. Quando a gente troca outro modo de produção e vai também modificando as forças produtivas, os modos de produção. E as relações de produção. Então, esse exemplo aí que está dado, a gente percebe claramente a alteração nas forças produtivas. A adubagem do solo, por exemplo, quando trocaram, as técnicas de adubagem do solo, antes as forças produtivas eram mais aquelas como clima, água, solo, instrumentos de trabalho como algo para que o ser humano pudesse arar ele próprio, a terra. Quando trocaram, criaram as máquinas, Então as máquinas foram introduzidas, a mão de obra que já estava, só que foi introduzida de outra forma. Agora a mão de obra que utilizava o próprio material para arar a terra, vai ser a mão de obra que vai ligar a máquina, que vai manusear o trator, que vai manusear o carro lá, que vai fazer toda a aragem automática. Então, assim, a adubagem do solo, a irrigação, por exemplo, antes que era irrigado, manualmente, pegava-se água e irrigava cada pedaço de terra das plantações. Hoje não, hoje já tem as maquinazinhas que você liga a determinada hora do dia, ela liga e desliga sozinha. Então muda as matérias-primas, mudam a mão de obra vai ficando cada vez mais instrumentalizada, a mão de obra vai ficando cada vez mais dependente da tecnologia. Então, assim, isso que eu quero que vocês percebam. Então, aqui, quando fala aqui nesse segundo tópico, ações de produção correspondem a um certo estágio das forças produtivas. Por quê? As relações de produção e as forças produtivas, elas se conectam. E se conectam mais ainda quando a gente for trabalhar modo de produção. Então, as relações sociais de produção, relações sociais, porque a gente tem que lembrar da sociedade, a gente tem que lembrar do social mesmo, dos indivíduos que se relacionam em determinada produção. Produção de quê? Se eu vou produzir, por exemplo, um carro, então, qual os indivíduos que vão se relacionar na produção de um carro? O modo de produção vai ser um modo de produção capitalista, Porque vai existir o dono da fábrica, vai existir quem vai comprar, vai existir quem vai produzir, e quem vai produzir prioritariamente não vai ser aquele que é dono daquilo que é produzido e não vai ser quem vai comprar. Então, assim, a gente tem que começar a compreender isto. Então, se eu vou produzir, por exemplo, uma banana, qual vai ser as relações de produção? A gente vai ter que ver lá como é que eu posso dizer? Se a terra lá é uma terra comunitária, que todos produzem e todos ganham seu dinheiro, ou se eu produzo na terra de alguém, tenho que pagar parte para essa pessoa. Então eu tenho que ver quais são a força de produção, as forças produtivas, tenho que ver e as relações de produção, porque elas vão se modificando. Mas normalmente a gente percebe que existem os modos de produção capitalista, existiu também
a servidão que estava no modo de produção feudalista, a escravidão e entre outros, né, que a gente vai aprender mais na próxima aula e eu vou dizer por quê. Então aqui, né, a gente percebe as relações sociais de produção relacionada diretamente com as forças produtivas, que são o trabalho, meios de produção, objetos de trabalho, instrumentos de produção. E tudo isso aqui está interligado no ser humano e na natureza, porque a gente falou que clima, água, solo, tudo isso também corresponde à força produtiva. E são as relações de produção que utilizam as forças produtivas para determinado objeto, determinada coisa, em determinada fábrica, sei lá, indústria, enfim. Então, modo de produção. Chamamos de modo de produção a maneira pela qual as forças produtivas organizam-se em determinadas relações de produção, num determinado momento histórico. Então, modo de produção é tudo isto aqui, ó, relacionado. Porque sempre quando eu estava falando de um, eu tinha que falar de outro. Vocês perceberam? Sempre quando eu estava falando de um, eu tinha que falar dos outros dois. Porque tudo isto está relacionado. Nós não podemos falar de modo de produção sem falar de forças produtivas ou relações de produção. Vamos lá. Por exemplo, o modo de produção capitalista, as forças produtivas, olha aqui a setinha, as forças produtivas são representadas sobretudo pelas máquinas do sistema fabril. Também vai ter o quê? A mão de obra operária, vai ter também a energia elétrica que vai ser transmitida por aquela hidroelétrica, então vai ter o clima também tendo também influência nisso. Então a gente tem que perceber tudo isso. O clima também tem influência tudo isso daí, a natureza. E Carol, é uma fábrica, então o clima não vai ter nada a ver. Vai ter sim, porque de onde vem a energia? Se for energia solar, vem do sol. Se for energia da hidroelétrica, vai vir das forças, né, das forças das cachoeiras de lá e todo aquele sistema montado, né, que destrói um monte enfim, né, que vai destruindo várias partes de um rio para poder ele conseguir ter mais vazão e aumento da quebra de água, né? Vai ter que ter bem mais força, né? Para que quando a água caia, ela caia com determinada intensidade para produzir energia elétrica, para girar aquelas maquinarias e produzir energia elétrica. Então, assim, é sempre essas questões. Mas que eu quero falar para vocês aqui, bora lá, forças produtivas. Então, as forças produtivas desse modo de produção capitalista vai ser a mão de obra operária, as máquinas do sistema fabril, energia elétrica, os instrumentos, né, de trabalho, sejam os parafusos, sejam chave de fenda, eu não sei, né? Eu estou imaginando aqui algo que seja produzido no modo de produção capitalista. Uma caneta, por exemplo, se eu quero produzir uma caneta lá na fábrica da caneta tal, da caneta azul e rosa. Então, se eu quero produzir uma caneta, eu vou precisar das máquinas do sistema fabril para produzir a tinta e tudo mais, o plástico também, né? A máquina para moldar aquele plástico, para que aquele plástico tenha aquele molde redondinho, que faça, vai ter também o tubinho da caneta, vai ter a pontinha da caneta, então vai ter a pessoa que vai encaixotar, vai ter a máquina que vai fazer a caixa lá, dobrar, fazer as dobradiças, vai ter a pessoa que vai guardar determinada caixa com 15 canetas e vai botar numa caixa grandona para poder comercializar e tudo mais, né? Enfim, e toda essa força produtiva e esse modo de produção capitalista que eu acabei de falar, ele determina qual será as relações de produção. Cadê a setinha? Achei. Eles vão determinar qual será as relações de produção. Por exemplo, caracterizada no sistema capitalista pela existência do dono do capital e do operário assalariado. Então, essas serão as relações de produção. Então, veja só, o modo de produção capitalista é esse exemplo que eu estou dando, porque na próxima aula eu vou dar vários outros modos de produção
modos de produção capitalistas, forças produtivas como clima, máquina, mão de obra assalariada e tudo mais. E as relações serão o dono do capital e o operário assalariado. E aí, ficou complicado? Na próxima aula, eu acredito que vai tirar mais dúvidas de vocês, porque eu vou trazer, por exemplo, os modos de produção patriarcal, modo de produção escravista, modo de produção feudal, e vou falar também um pouco mais sobre o modo de produção capitalista. Então, vocês vão ficar mais íntimos com esse assunto. Essas forças produtivas só podem se desenvolver até certo ponto, pois quando atingem o estado avançado, entram dialeticamente em contradição. Por isso que a gente sempre está falando que o materialismo histórico é dialético ou o materialismo dialético é histórico. Pois quando atingem estágio avançado, entram dialeticamente em contradição com as antigas relações de produção, por se tornarem inadequadas. A gente vai ver, consequentemente, que surge uma necessidade de uma nova divisão do trabalho. E essa contradição, ela é expressada na luta de classes. E luta de classes será o assunto da nossa próxima aula. E, portanto, os outros modos de produção, porque a gente vai enfatizar a luta de classes em diferentes modos de produção, seja nas sociedades primitivas, seja no modo de produção patriarcal, seja no modo de produção escravista, no modo de produção feudal ou no modo de produção capitalista. A gente vai avançar nesse conteúdo para perceber como é mostrado, como é visto a luta de classes dentro desse modo de produção. Aqui a gente trabalhou apenas o modo de produção capitalista, mas a gente já pode ver que essa relação, né, entre o burguês, que é o detentor do capital, e o proletário, que nada possui e vende não que ele nada possui, né? Ele tem a sua força de trabalho e ele vende essa força de trabalho e em troca ele recebe um salário, mas que esse salário ele tem vários outros fatores que a gente será trabalhado nas outras aulas, como a mais-valia e outras questões, né, que eu não vou falar aqui para que essa aula não fique muito extensa. Mais-valia, que é aquele lucro, né, aquele tamanho lucro que o dono de produção ele recebe no produto produzido pelo operário assalariado, do qual ele não vê no seu salário, né? Então a gente vai trabalhando um pouco mais de parte em parte para que a gente perceba como o tamanho, né, a imensidão dessa teoria que Marx construiu analisando a sociedade. Veja só, os filósofos fazem isso, né? Não é só Marx não, os filósofos fazem isso. Tem também a alienação, a ideologia, e a gente que faz com que esse operário assalariado ele fique, né, quase meio que inerte, né? Não que ele esteja, né, porque já tem várias movimentações e tudo mais, mas que ele não, como se fosse uma teia que prende ele nesse sistema, que faz com que isso realmente seja visto como um sistema e tal. O sistema é aquilo que padrão e tudo mais, aquilo que é feito por engrenagem, enfim, né? Tô aqui devaneando. Então, assim, eu vou terminar aqui essa aula e na próxima aula a gente vem com outra classe e as relações de produção, cada modo de produção que eu não falei aqui nessa aula, tá bom? Então, até a próxima aula. Eu devia ter colocado outra coisa aqui para não ficar esse negócio escuro. Tchau, gente.